Boa noite, Senhor. Estamos aqui para mais uma leitura bíblica. Daqui a pouco tem treino e depois tem live, beleza? Vamos lá. Eu li aqui, eu tô com duas Bíblias agora. Uma delas tem uma tradução muito boa e tem uma explicação muito boa, e a outra tem um modo de leitura mais fácil de se entender. Então, para vocês vocês vão entender melhor. Então vamos aqui, ó, Romanos capítulo 7, versículo 1. Uma comparação com o casamento. Na outra Bíblia está escrito: o cristão está debaixo da lei? Vamos ver aqui, para aqueles que falam que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, vamos ver o que Paulo tem a dizer sobre a lei antiga, a lei da antiga aliança. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que eu vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo, mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido, de modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas, se o marido morrer, ela está legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. Aqui quer dizer que se o marido dessa mulher morrer e ela ficar viúva, ela tem o direito de ter outro marido, porque ela não está ligada mais com aquele marido dela que morreu. Está entendendo? É o que está escrito, é o que Paulo está dizendo. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, aqui é adultério. Se ela viver com outro homem enquanto o marido está vivo, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela está legalmente livre. Calma aí. Ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram. Do ponto de vista da lei, vocês já estão mortos. Do ponto de vista da lei, vocês já morreram, pois são partes do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver em uma vida útil no serviço de Deus. Pertencemos a Jesus Cristo, pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e não levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Agora vamos pegar aqui, ó. A lei é pecado? Vamos ver se a lei é pecado. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não! Acabou o argumento dos caras que falam que o Deus do Antigo Testamento é o diabo. Acabou, aqui acabou. Você consegue entender? Vocês conseguem? Aí os caras vão tirar isso de contexto aqui, o Romanos 7, e eles não vão saber interpretar, porque eles não sabem interpretar. Isso é uma falta de interpretação, e eu acho que é até causada pelo demônio, cara. É uma enganação causada pelo demônio, porque tá muito simples, é só você ler o versículo inteiro, o capítulo inteiro, que você vai entender. É só você ler a página inteira. É como o Tião Carroceiro falou, rapaziada. Essas pessoas que falam que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, essas pessoas, elas não leem a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver que isso não faz sentido algum. Isso não tem cabimento. Não tem cabimento. O que Paulo quer dizer nesse capítulo 7 aqui? Olha aqui, ó. Em sua essência, a lei é boa, mas o seu resultado é trazer à tona o poder do pecado. Por quê? Porque, vou dar uma explicação. Se adulterar não fosse pecado, nós pecaríamos? Você faz coisas boas em sua vida? Você está agindo como um cristão realmente? Você não comete pecado sempre? Cara, pode perceber, as coisas que são proibidas por Deus e as coisas que são proibidas pelo homem são as coisas em que o ser humano mais gosta de fazer, cara. Então o que Paulo quer dizer aqui? Cara, se não existisse a lei, nós não conheceríamos o pecado. Você está entendendo? Como assim, Cauã? Porque, cara, quando você sabe que não pode cobiçar, te dá mais vontade ainda de cobiçar. Porque você sabe que é errado e parece que o nosso corpo está voltado a querer fazer o errado. Nós nascemos em pecado, então nosso corpo, a nossa carne quer pecado. O que ele fala aqui? Não vivemos mais pela carne, agora vivemos para o Espírito de Deus, obedecendo ao Espírito de Deus.
Por isso que você muda e você não comete, você tenta não cometer mais pecados, porque o pecado ele vai continuar a sua vida para sempre, mas claro que diminui muito quando você está servindo a Cristo Jesus verdadeiramente, ele diminui demais, o seu pecado diminui muito, cara. Tu tá sempre atento, tu tá sempre com o radar ligado para você ver se está pecando, para você ver se está indo pelo caminho errado, você está sempre com esse radar ligado. Mas de maneira nova, obedecendo a lei do Espírito de Deus. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga. A maneira antiga de servir a Deus, aqui fala, por isso estamos livres para servir a Deus, não da maneira antiga. Então nós servimos a Deus da maneira antiga. Pessoas serviram a Deus da maneira antiga. Mas agora não é mais assim, por quê? Porque Cristo morreu na cruz e trouxe uma nova aliança. Tudo mudou com a nova aliança. Obedecendo ao Espírito de Deus. E aqui, olha aqui, em sua essência a lei é boa, mas o seu resultado é trazer à tona o poder do pecado. É o pecado e não a lei que o expõe, que engana e mata. É o pecado que te mata, é o pecado que te engana e não a lei. A lei é correta, mas infelizmente o nosso corpo, a nossa carne, ela nos leva ao pecado. E o que o pecado gosta de fazer? O pecado gosta de fazer aquilo que é proibido. O pecado gosta de fazer aquilo que é errado. Então quando tem leis que proíbem as coisas, as leis de Deus, o que o nosso corpo vai querer fazer? Vai querer pecar. Então, talvez se não existissem essas leis, isso aqui é Paulo questionando, isso aqui é Paulo pensando, talvez se não existissem essas leis, talvez nós não conhecermos o pecado, nós não conheceríamos o pecado. Se não estivesse escrito lá, não adulterará, meu amigo, você não trairá, você não cobiçará a mulher do próximo, você não entrará em adultério. Se não existissem essas leis, talvez o seu corpo não quisesse fazer isso. Por quê? Porque qual o motivo que ia ser para a sua carne querer fazer isso? Se a carne estava toda para o pecado. Se não fosse pecado isso, se não tivesse na lei, será que o nosso corpo ia querer fazer isso? Ou o nosso corpo quer fazer aquilo que vai contra a lei? E aí, vocês passam por isso diariamente. E aí, o que vocês me dizem? O seu corpo quer fazer aquilo que é de Deus? Ou a sua carne quer fazer aquilo que a lei proíbe que você faça? A sua carne quer fazer aquilo que a lei proíbe que você faça, não é? Então pronto. A lei e o pecado, vamos ler? O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é o pecado. Foi a lei que me mostrou o que é pecado. É o que eu estou dizendo para vocês aqui, rapaziada. Não é nem eu que estou dizendo isso, cara. Isso aqui é o Espírito de Deus me guiando. Irmão, olha que loucura. Eu abri a minha Bíblia e ela caiu no chão. Quando ela caiu no chão e eu peguei ela, estava nesse versículo, irmão. E isso é algo que está enganando muitas pessoas. Esse versículo aqui, se a pessoa ver com a interpretação correta, com a interpretação guiada pelo Espírito Santo, se ela souber interpretar e ela souber pensar, ela vai ver que isso do Deus vai ser o diabo não faz sentido algum. Isso é uma heresia, isso sim é uma heresia. Lembrando que para ser considerado heresia, o cara tem que ser cristão. Quando um cristão, ele não pode nem ser por engano, tá? Ele tem que conhecer a verdade. Quando um cristão conhece a verdade e ele prefere uma interpretação dele do que é verdade, isso é heresia. Isso é heresia. E os caras que estão falando que o Deus é o diabo, eles conhecem a verdade, eles sabiam da verdade. E eles escolheram o quê? Escolheram falar que o Deus do Antigo Testamento, que é o Deus que eles criam, é o Deus que eles acreditavam. Eles preferem acreditar o quê? Que esse Deus do Antigo Testamento é um diabo. Isso é heresia. Isso é heresia, porque eles se dizem cristãos, eles se dizem seguir ao Messias. Então, se vocês se dizem seguir ao Messias, vocês estão em pecado, vocês estão cometendo heresia. Vamos lá, vamos voltar. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice, tá vendo? Ele não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse lá escrito, não cobice. Por quê? Porque o nosso corpo quer fazer aquilo que é proibido, a nossa carne quer fazer aquilo que é proibido. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei, tá vendo? O pecado se aproveitou dessa lei, o diabo, ele se aproveitou dessa lei, para despertar em mim todo tipo de cobiça. Cobiçava tudo, cobiçava o que era do irmão, cobiçava o que era da mãe, cobiçava as mulheres do amigo, cobiçava o dinheiro do irmão, cobiçava a carreira do irmão, cobiçava a vida do irmão. Tá entendendo? Porque se não existisse a lei, o pecado é uma coisa morta. Cara, se não tiver lei, o pecado é um negócio morto. Como? O pecado surge do quê? O pecado surge do descumprimento da lei, cara.
Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo, mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte, porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Porque através do mandamento, o pecado enganou as pessoas, cara. Porque se não tivesse os mandamentos, o pecado não existiria. Assim a lei vem de Deus. Esse aqui é Paulo falando. Assim a lei vem de Deus. E o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. A luta interior. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. O que Paulo está querendo fazer? Que o corpo dele que manda nele. Ele não faz o que ele gostaria de fazer. Ele faz, infelizmente, aquilo que o pecado quer que ele faça. Por quê? Porque o pecado, se o seu espírito não estiver fortalecido, o pecado ele manda na sua vida. O pecado ele controla os pensamentos, cara. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente o que odeio, porque estamos voltados para o pecado. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço a lei. Se faço o que eu quero, calma aí. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço a lei. Diz o que é certo. Isso prova que reconheço que a lei... tá bom. Agora vamos... Calma aí. E isso... Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isso é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço, né? O mal, ele faz o mal que ele não quer fazer. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Assim, eu sei o que acontece comigo, é isto. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal dentro de mim. Eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Porque a lei que a mente dele aprova é uma lei que serve ao pecado. Tá entendendo? Mas não é porque a lei do Antigo Testamento é uma lei do demônio, uma lei errada. Não, porque ele deixa claro. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Paulo afirma que a própria lei não é pecado. E sim, as consequências do pecado através da lei. Porque o pecado utilizou da lei para poder te enganar. O pecado percebeu que através da lei ele poderia existir. Porque quando tem a lei de não cobiçar, aí sim que você vai querer cobiçar. Aí sim que o pecado age de você. O pecado ele vê as coisas, ele percebeu. O pecado viu, olhou e falou: isso aqui é proibido, então vamos fazer isso, porque é isso que eu quero. É assim que o pecado age, irmão. É assim que o pecado age. Assim eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado, que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? O corpo que leva ele para a morte. Por quê? Porque o corpo serve ao pecado. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado.
Porque na prática, ele faz aquilo que a carne dele quer que ele faça. E na mente dele, ele sabe o que é o correto. Mas ele não consegue fazer o que é o correto. Vocês entenderam? Espero que sim. Espero que sim. É isso, irmãos. Tamo junto. Essa foi a leitura bíblica de hoje. Bacana, né? Tivemos aí vários tipos de interpretação. Vamos pegar só mais uma aqui, ó, que vai falar sobre essa mesma leitura que nós estávamos fazendo, mas só que agora é uma parte do estudo. E fala assim: o caráter extremamente pessoal desses versículos parece indicar que esta era a experiência pessoal do próprio Paulo como cristão. Exatamente. Paulo está falando dele mesmo. Mas é o que acontece com muitos cristãos. Vocês percebem isso na vida de vocês. Esse é o seu diagnóstico do que acontece quando alguém tenta santificar-se pelo cumprimento da lei. Se você tenta santificar por causa das obras, você nunca se santificará, irmão. Se você buscar se batizar só quando você não tiver pecado, você nunca se santificará, porque, cara, o seu corpo está voltado para o pecado. Esse é o seu diagnóstico do que acontece quando alguém tenta se santificar-se pelo cumprimento da lei. O pecado que habita em mim, embora Paulo tenha escrito anteriormente sobre os atos pecaminosos, aqui ele fala do pecado como uma profunda disposição interior que leva o homem a cometer tais atos. Paulo usa a palavra carne de várias maneiras. Ela detona a personalidade do homem, controlado pelo pecado e voltado para interesses egoístas e não para o serviço a Deus. Exatamente. Aí tem aqui os versículos, né? Por vezes refere-se simplesmente à descendência física. Representa também a existência física de uma pessoa. Estar no corpo. Os dois últimos significativos da palavra não apresentam nenhuma conotação negativa. O incrédulo não diria isso, o que corrobora a ideia de que Paulo está relatando sua experiência como cristão. Exatamente. E imagina se você pega esse trem aqui andando. Acabou. Você tira de contexto, você fala que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, e você fala também que a lei antiga é má. Mas Paulo deixa claro. Então, a lei é pecaminosa? É claro que não. E assim eu termino esse vídeo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e que o amor de Cristo que nos viu permaneça nos unindo. Vão em paz e que o Senhor Jesus vos acompanhe, irmãos. Tamo junto. É nóis.